Nós vamos fazer contato com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, tudo bom? Tudo Bom certo? dia a todos. A Tudo gente sempre certo. diz aqui, né, Jaqueline, tudo certo dentro do contexto que é possível estar certo hoje em É, dia, né? tudo certo até o próximo susto, que produzem surtos de autoridade e soluços operacionais na segurança. É assim que a gente tem vivido, de choques e sobressaltos, porque anestesia a nossa empatia, a nossa capacidade de mobilização e resistência. Por isso a gente tem que estar atento. Todo dia é um bom dia de repensar e começar de novo a lutar. É isso, Jaqueline. E a gente começa aqui falando, na verdade, justamente lutando contra essa anestesia geral em relação a fatos trágicos que acontecem no Brasil. Lembrando uma estatística aqui que 12 crianças já morreram baleadas no Rio de Janeiro em 2020. As duas vítimas mais recentes são as primas Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, que foram mortas enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias na última sexta-feira. Como você analisa isso dentro de um cenário de crise econômica e sanitária que já afeta as comunidades mais pobres? E também tem aí algo que infelizmente é histórico no Brasil, uma política de insegurança pública que afeta primeiro os periféricos. Exatamente. Então, a primeira coisa a ser dita é que no Rio de Janeiro está em vigor, né, a DPF 635 do Supremo, né, que empresta limites esses técnicos, lembrando bem, não é o GEMA, limites técnicos à operação policial, seja ela de um grupo, seja ela de um corpo tático, seja ela de uma guarnição. É preciso que se explicite qual era a dimensão de excepcionalidade, de urgência, de fato inadiável, que leva a polícia, seja como guarnição, seja como corpo tático, a agir em áreas sensíveis, maximizando risco ao invés de reduzi-los. Então, essa é a primeira coisa a ser questionada. A segunda, que é mais fundamental, porque diz respeito ao nosso cotidiano, à política do cotidiano da segurança, é a ideia do liberou geral, do atira primeiro, pergunta depois. Nessa mesma semana, morreu o policial, eu vou olhar aqui a minha colinha, de Erinaldo, né, com um tiro na cabeça em serviço. Não é natural a polícia morrer no nosso lugar, como não é natural a polícia matar. Nós observamos ali que a ideia do atirar primeiro e perguntar depois mostra que a polícia não tem alvo, correto? Como pode uma polícia não ter alvo? Como pode a polícia não ter uma visada de tiro? Atira-se muito, atira-se mal. Não se tem controle da ação policial, seja no uso potencial de força ou no uso concreto de força, controle da ação individual, do gasto de munição. Então, esse liberou geral do bandido bom e bandido morto é também o do policial bom, policial morto. O mundo sem redição dá nisso. Aquelas crianças estavam na calçada. Alguém atirou numa ação individual, atirou sem alvo. Atirou sem ser, quer dizer, foi uma ação provocativa. Portanto, aparentemente, um uso excessivo e abusivo de força, né? Porque aquelas vidas pareciam não importar. Né? Tiro de advertência para o lado, diante de uma possível suspeita. Que poder é esse ilimitado de polícia? Quem o autorizou? Quem o concedeu? O poder de polícia é da sociedade, administrado pelo Estado, e não do policial ou da polícia. Então, essa dimensão do pode tudo, vai lá e resolve, que tem a ver com essa experimentação do medo aparelhado da população cotidianamente, dá nessa tragédia. 12 crianças e 20 de 2019 para cá. Todo dia é dia da gente chorar pelos mesmos mortos. Né? Eu chorei, eu choro por irresponsabilidade, porque a segurança no Rio gasta 20 milhões para matar gente, quando toda a solução para o problema é de baixo custo, um arroz com feijão, que é o que funciona. Tá certo? Então, aqui não se controla território e população, se produz a síndrome do cabrito, sobe e desce morro, e essa autonomização predatória do poder de polícia, que, aliás, não se vê só no Rio de Janeiro. Precisamos seriamente discutir a doutrina do uso do força, a capacidade coercitiva dos meios de força e suas alternativas táticas. Cadê os protocolos públicos de ação? É isso que delimita profissionalmente a ação de polícia, antes, durante e depois. Se isso não tem, é uma terra de ninguém sem redição, correto? Os resultados não podem ser diferentes, tá certo? Ou aquelas pessoas estavam ali praticando delito, aquelas duas crianças, ou elas estavam ameaçando a sociedade, correto? Então é vergonhoso, é humilhante, todos nós temos que sentir dor, e a dor produz lucidez, compaixão para se fazer políticas públicas.
com nome, com sobrenome e segurança. E o que temos são mecanismos autoritários de proteção. E isso põe em risco também a vida do policial, como eu falei. Se é bandido bom, bandido morto, que eu posso sair atirando, fazendo ratatá, o lado de lá reconhece a mesma coisa e fará assim, né, dando um tiro na cabeça do policial. Esse é o preço que estamos pagando, em que velórios são aparelhados para campanhas eleitorais. Num mundo em que está se governando com o crime e não contra ele. Tá certo? Em que o Estado está sendo terceirizado e arrendado para lógicas particulares, eleitoreiras de proteção, que aparelham a nossa vida e multiplicam a nossa vida e multiplicam as ameaças. Isso é muito grave. Está na hora, nós mostramos aqui, gente, com a DPF, a chamada DPF da favela, com a ação do Supremo, do ministro Fachin, que era possível despencar a vitimização e a morte de policiais sem que isso alterasse a dinâmica criminal nas ruas. Correto? Bastou apertar 2 parafusos. O parafuso do controle da ação policial, da autonomização e do processo decisório da ação de polícia ali na esquina. Garantindo profissionalização da polícia, fazendo a polícia voltar a policiar, a lembrar de seus critérios técnicos. Não se pode ter protocolos, né, da Covid sem que todo mundo conheça. Como é que você vai cumprir o protocolo? Como é que você vai obedecer a polícia se você não sabe como ela age, quando, durante e depois? Tá certo? Então, isso é muito grave. Isso é uma apropriação privatista da carteira de polícia que vulnerabiliza o policial e a cidadania. É grave, mas tem solução, ao alcance das mãos e pode começar agora. As medidas são de natureza administrativa e procedimental. Por isso é tão vergonhoso, tão humilhante e tão doloroso. Agora, Jaqueline, justamente para começar a promover essa mudança, não é preciso reverter também um certo processo de naturalização, porque a gente vê essas mortes trágicas, assassinatos ocorrendo, e isso sendo cada vez mais nota de rodapé no noticiário, principalmente da mídia tradicional. É como reverter esse estado de naturalização da tragédia que o Brasil vive hoje? Primeiro, todo dia é dia de todos nós sermos responsáveis. Correto? Todo dia é dia de nós procurarmos os preconceitos dentro de nós. Por quê? Porque essa linguagem do medo, esse discurso do medo, ele faz isso. Ele faz com que cada um multiplique as suas razões de cor, de classe, de renda, de gênero, de orientação sexual e de adesão religiosa, fazendo com que cada cabeça seja uma sentença e que todos nós sigamos ameaçados e com medo, subindo cercas, subindo muralhas e vendo no próximo o inimigo. Esse é um movimento que toda a sociedade tem que fazer, porque a fabricação e o aparelhamento coletivo do medo produz o que eu falei, limita a nossa capacidade de coesão, de defesa dos nossos direitos em favor do protetor de ocasião, que pode ser o miliciano, gente boa, o traficante, sangue bom, o musculoso da academia, que resolve que vai apanhar para você. Só que o libertador de hoje, o cara que vai te defender, será o seu tirano cobrador de taxas da sua vida, da sua liberdade amanhã. Esse é um movimento cotidiano. Não podemos nos deixar vencer pelo medo. Sentir medo é legítimo, mas aceitar o aparelhamento do medo é abrir mão do nosso lugar como cidadãos. Isso de um lado. Mas de outro, o fundamental é que a vida não pode esperar. Não podemos esperar a próxima eleição, não podemos esperar quando um governo bacana, progressista, assuma. Hoje é dia de mudança, por daqui agora, por daqui a pouco. Isso significa o controle administrativo e procedimental das ações de polícia, que é o exercício do poder coercitivo. Seja da Guarda Municipal da Esquina, a Polícia Federal. Nós temos que cobrar controle e transparência. Quem autorizou o uso desses armamentos? Qual é a capacidade coercitiva desses armamentos? Qual é a gramática de meio desses armamentos? Qual é o diálogo entre os meios, armamentos, os modos, as táticas ou formas de agir à luz das finalidades políticas? Isso pode mudar daqui a pouco, assim como o protocolo da Covid. Então, eu não preciso esperar a próxima eleição para governo, para presidente, porque, enquanto isso, vidas são perdidas. E onde é que essas vidas são perdidas? Na periferia, no pobre preto que mora longe. Correto? Que são os matáveis. Isso tem a ver com essa precarização dos direitos, essa precarização da vida e que, na verdade, põe todos nós inseguros, nos sentindo solitários, fazendo tamo junto no coraçãozinho, mas não expressando ali na esquina a nossa solidariedade por medo. O medo paralisa, o medo não constrói. Né? Então, não podemos ficar aguardando o amanhã, porque amanhã a rotina será outra. Será mais um morto, mais um de nós. Se faz política com compaixão, com reconhecimento, né, da igualdade. Né? E, para isso, nós temos que mudar agora. Essas cobranças a gente faz no Judiciário, no Ministério Público, que tem que exercer o controle externo, exigir os protocolos. Não se policia com procedimentos operacionais secretos. Se policia a partir de regras do jogo inventadas, decididas e validadas por nós.
sociedade. Portanto, quem diz que precisa mudar a Constituição, unificar a polícia, desmilitarizar, está mentindo. Está mentindo, vocês estão falando com alguém que é gestora, que é pesquisadora há 25 anos desse tema. Não precisa esperar o mundo mudar, o sistema mudar, para alterar na esquina a garantia de vida da população. É no aqui e agora, a segurança é aqui e agora. A segurança do depois que morreu, depois que sofreu, depois que perdeu. Então é essa indignação construtiva que todos nós temos que mobilizar. Não pode a espada, gente, definir ela mesma a profundidade e intensidade do corte. Não é a arma que desenha a mão e que desenha o pensamento. Isso tem vulnerabilizado a polícia, correto? E vulnerabilizado a cidadania. Nem pensem vocês que esses projetos de jirico visam a polícia, não. Eles não gostam de polícia, nem gostam de policial, porque a maioria dos policiais no Rio de Janeiro também são pretos, pobres, que moram longe. Essa gente tem que morrer para servir de palanque eleitoral, para poder otimizar uma economia criminosa e ilegal da insegurança. Correto? É disso que se trata. Está todo mundo ganhando dinheiro com essas mortes. 21 bilhões só no orçamento do Estado do Rio de Janeiro para matar pessoas. Correto? Né? Então, isso pode mudar? Pode sim, agora. Eu estou aqui com a caneta e com a prancha na mão e posso dizer para vocês como é que a gente controla, né, o uso individual da arma e a quantidade de munição gasta individualmente. Se você não controla isso num policial, é como você não controlar no médico a sua qualidade decisória na hora de abrir a tua barriga. Correto? Né? Como é que não tem protocolo? Se aquilo é uma profissão. Né? Então, obviamente, que é isso que nós temos que nos mover. Tá certo? Fazer a pergunta certa no lugar certo. Como conseguimos aqui reduzir, né, em relação ao passado às mortes, apenas lembrando a polícia dos seus critérios técnicos de ação. Não é um pode tudo, não é o vale tudo, não é o tô podendo, não é o tô por cima. Isso aqui não é cangaço, correto? E para isso tudo tem controle e que defende o próprio policial, porque ele também é vítima do kit sucesso, tá certo? Ele é vítima do tiro amigo, porque ele vem de lá, ele vem do mesmo lugar, né? Então, quem gosta de polícia é quem defende direitos, que a gente não quer capangagem, não quer milícia, não quer mercenário extorquindo a gente ali na esquina e ameaçando a nossa liberdade de ir e vir. Tá? Então, eu convido a todos a, no imediato, cobrar. Pergunte na sua polícia qual é o padrão de tiro para cada tipo de armamento e modalidade de tiro defensivo. Qual é o padrão? Vocês não conhecem? Qual é a taxa de treinamento em uso de força? Porque vai treinar o quê? Em nós? Nós vamos virar alvo? A polícia vai se aprimorar no tiro nos nossos corpos, ali na rua, na esquina? Correto? Vamos começar a pôr a pergunta no lugar certo. Né? Como a gente também pergunta se houve erro médico ou não. Isso é muito importante, porque isso salva a dignidade do policial e salva vidas, a dignidade da cidadania. Agora, Jaqueline, hoje também é uma data simbólica, porque se completam 1000 dias sem Marielle Franco e Anderson Gomes, e também sem nenhuma explicação mais aprofundada a respeito do que aconteceu num episódio que, na verdade, cruza aí diversos tipos de violência, né? Violência de corte racial, social, violência política e violência política de gênero, que se torna ainda mais, que chama mais atenção, porque hoje a gente tem, inclusive, vereadoras negras eleitas sendo ameaçadas em todo o Brasil por conta desse contexto de violência política de gênero também. Como que você vê a não elucidação desse episódio ainda, esse clima que o Brasil vive hoje também aí em função dessa não explicação? Bom, o caso da Marielle, né, o qual nós temos cobrado diariamente, todos nós, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, do Marielle e do Anderson, por ser um atentado político com todos esses elementos que você colocou, correto? É um exemplo do que não pode acontecer. Normalmente, os crimes, gente, de mais fácil resolução são os homicídios, porque é a intencionalidade, né? O furto tem mais baixa taxa, e não é um crime violento, de homicídio, do que de resolução, do que o homicídio. Por quê? Porque você não tem fatores de resolução, você não sabe a hora que começou, quem fez, quando fez, como, você só sabe que perdeu aqui. Diferente no homicídio, que tem motivação, correto? E há motivação, e essa motivação está ao redor da vítima, não está lá longe, né? Não é do outro planeta. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que isso reflete uma coisa muito interessante, a ausência de responsabilização e accountability, de prestação de contas. Nós sabemos aqui, o tempo todo a gente fica tateando, mas em que pé está o processo? Em que pé está a investigação? A outra coisa é que esse crime mostra para nós como determinadas dinâmicas criminosas, político-criminosas, invadem e aparelham a polícia. Né? O caso da Marielle dura tanto e durou tanto porque tem idas e vindas, perdas, atalhos,
que expressam lutas políticas e corporativas dentro da própria polícia, conflitos de competência também com o Ministério Público, uma bateção de cabeça e um atravessamento, né, de lógicas políticas criminosas, né, que se fazem ali dentro. Tá certo? Então, por isso, idas e vindas, né? A polícia por dentro é tomada por grupos esses também rivais, e muitas das vezes vulneráveis a lógicas políticas, clientelistas e criminosas. Tem que deixar isso muito claro. Quem matou Marielle, nós temos que perguntar a que serve essa não elucidação? Quem ganha politicamente com a ocultação da autoria? O Adriano foi preso. Ele tinha mais celular que a cidade do Rio de Janeiro somada. O que dizem os celulares do Adriano? Tem que lembrar que aqueles que estão envolvidos, milicianos ou não, são figuras conhecidas, com CPF que não está morto, nem com CNPJ morto, como dizem por aí. São pessoas que andam com celebridades, fazem segurança VIP, convive com autoridade, toma cafezinho, ganha medalha, é reconhecido como cidadão de bem, correto? Né? Olha bem, eles não são desconhecidos invisíveis, não. Essa visibilidade e essa proximidade com o poder é que dá esses mecanismos de blindagem. A pergunta que eu tenho insistido desde a morte da Marielle, com dor, né, é para que serviu esta morte? Muita gente ganhou com ela. Ela foi um presente. Não precisa alguém aqui em cima ter pensado, mas ela produziu rendimentos políticos. Primeiro, a morte da Marielle desmoralizou, logo no dia seguinte, a intervenção militar. Portanto, o discurso de mais repressão para repressão, o bicho tem que ficar cada vez mais feio, né, que tinha saído de uma narrativa bolsonarista, deslocou para o mundo de direita, do centro-direita, que tinha outro candidato. Né? Essa intervenção foi construída, né, pelo ex-governador Moreira Franco como um golpe publicitário. A morte de Marielle fala, epa, vocês militares estão aí na rua, brincando de fazer segurança, e a vereadora que foi escolhida para participar da comissão de avaliação da intervenção militar morre, que segurança é essa? Correto? Então, o discurso da repressão pela repressão estúpida, né, que é burro esse discurso, mas de toda maneira funciona, porque aparelha o medo, ele deslocou de lugar. A morte da Marielle devolve o discurso do medo, o discurso da repressão. Olha, então precisamos de uma repressão, os meus generais farão a repressão melhor que os seus. Correto? Né? Olha que interessante. Quem ganhou com isso? Você não precisa encomendar, é um presente. Você manda ameaça, você manda um recado para deputados que estão ameaçados, que já estavam ameaçados. Olha aí, Freixo, ela morreu, tá certo? Olha aí, vocês aí da política identitária, vocês que cismaram e que querem ter identidade e ser reconhecido como cidadão, olha no que dá, entendeu? Ficar lutando aí pelo social. Mandou recado para todo mundo, isso é um presente. Presente a gente não precisa perguntar quem deu, né? Porque a gente gera dívida, gera débitos políticos com esse presente. A pergunta é quem se beneficiou desta morte politicamente, quais os rendimentos políticos eleitorais e econômicos criminosos aqui, e quem segue se beneficiando da ocultação da autoria, né? Não sei de quem mandou, tá certo? Então, é essa promiscuidade, esse lusco-fusco, que também dificulta a polícia, né? Então, é claro que a família da Marielle e todos nós, eu pelo menos espero que a investigação siga aqui, porque se ela subir, não é um problema da Polícia Federal, é que hoje você tem a oportunidade também de aparelhamento por cima, tá? Então, é essa bateção de cabeça, correto? Esses conflitos de competência, vai para uma mão, vai para outra, erros de rota, perdas de informação, tudo isso se reflete nesse atraso. E isso tem a ver, cada tempo perdido na investigação, mais as provas vão ficando pálidas, mais os elementos periciais vão se perdendo, mais os vídeos vão sendo degravados, né, desgravados, digamos, e com isso vai se dificultando cada vez mais. Normalmente, a maior parte dos homicídios se resolve ainda no primeiro mês, em padrões internacionais. Aqui, pelas limitações que temos, já reconhecemos aí que ter 30% de investigação já é grande coisa, numa realidade que não passa de 10% de elucidação de crimes. Correto? Também não há controle, né, sobre a elucidação, tá certo? Isso tem que ser prestado contas. O que a polícia resolveu do caso e a elucidação quando se entrega para o Ministério Público. Nós não sabemos. Parece que investigação é praticamente uma macumba. O sujeito tem que ter sexto sentido. Não é assim, tá certo? Tem procedimentos a serem adotados, transparência. Então é isso. A polícia lutando contra os grupeiros dentro da própria polícia, o Ministério Público também tomando a frente, tentando, brigando com outros setores dentro do Ministério Público, né, em função dos seus interesses políticos, ideológicos e institucionais, né, e isso se refletiu nessa temporalidade aí, onde nós seguimos perguntando o óbvio.
quem matou, por que matou, quem mandou matar, por que mandou matar e quem vem se beneficiando disso, correto? Então, essa é a questão, tá? Eu não preciso pedir um presente, eu posso receber aqui em casa um presente e ficar devendo essa cortesia política, essa cortesia eleitoral mais adiante. Por isso é tão complexo a situação e por isso nós vamos seguir cobrando na sociedade brasileira e fora, porque o desvendamento desse crime não é só um retorno à dignidade da vítima, parar de matar a vítima e seus familiares e a todos nós, tá certo? É para desvendar essas tramas promíscuas entre o crime, a política e o trabalho policial, que neste caso se juntam de maneira virtuosa e perversa no caso da Marielle. Tá certo, Jaqueline, queria agradecer sua participação. Nós vamos continuar aqui questionando as autoridades, inclusive em relação a essas mudanças que são necessárias e, como você mesma disse, não é preciso, na verdade, mudança legislativa, elas podem ser feitas a partir de agora. Jaqueline, muito obrigado. A tomada de decisão do chefe de polícia, do delegado da esquina, para vocês verem como está o alcance a baixo custo a nossas mãos. Quem joga para o sistema, precisa mudar o sistema para mudar embaixo, é porque quer viver da paralisia decisória. Vamos descer do caixote e vamos cobrar imediatamente decisões que são de natureza administrativa e procedimental e a baixo custo, gente. Por isso não são implementadas, porque não permite a farra da licitação, da corrupção e do desvio do dinheiro público. Fazendo os policiais de bobo, zumbis de patrulhamento, mortos-vivos de policiamento e a sociedade, a gente brincando aqui de ser tiro-alvo, correto? Então vamos sentir a dor dos outros, porque ao sentir a dor dos outros, a gente reconstrói o pavimento, né, o alicerce dos nossos direitos e voltamos a ter segurança, porque no momento que temos é proteção, e proteção paga-se por ela, e é desigual. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Gente, tudo de bom para vocês. Se não nos vemos, um Feliz Natal para todos, cuidando-se. Temos uma Covid aí. Sempre. Conversamos aqui com a cientista política, antropóloga e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.